A gente tem um papo agora um pouco mais específico e que começou quando a gente... o primeiro estalo desse papo foi quando a gente viu aquela notícia em que você tinha um mercado de moedas virtuais e que esse mercado estava, o Bitcoin, se não me engano, e esse mercado estava sofrendo um ataque e com, inclusive, desvalorização de moedas como se fosse um mercado de ações, um mercado de moedas, de commodities real. E a partir disso a gente começou, todo mundo está falando tanto de virtual games, de você jogar fazendinha, fazenda feliz, colheita feliz, e tem pouca gente discutindo as criações que estão nascendo em volta disso. E as moedas virtuais são só uma delas, mas a gente tem outros exemplos de coisas que estão nascendo em volta do digital e que às vezes tomam uma importância tão grande quanto elementos reais. Então, para falar um pouco disso nesse papo, deixa eu pegar aqui o nome de todo mundo, esse papo que a gente chamou de Virtual Goods, Virtual World, deixa eu chamar aqui para cima o José Kosminski, da Movile, o Luiz Felipe, da Pixfly, a Mayara Campos, da Tutudo, e o Guilherme Ranoia, do Senac São Paulo. Palmas, por favor. Tudo bom, gente? Fiquem à vontade, deixa eu jogar esse microfone para cá, ficar mais no meio. Vou também dar uma pergunta como pontapé inicial. A gente vê... Até pouco tempo atrás, parecia, quando você falava de moeda virtual, você tinha eu imagino, você tinha duas visões claras. Ou você encarava isso como uma coisa super específica, que não é para o meu universo, eu não entendo, não sei o que é, ou parecia aquela coisa de quem joga RPG, e é uma coisa de nerd, porque o cara compra ali os itens virtuais, e de repente isso parece ficar cada vez mais comum para as pessoas, essa mudança de transação, de repente eu transaciono em real, em dólar, mas eu também transaciono numa moeda virtual. Como é que cada um de vocês enxerga isso e como é que vocês acham que isso impacta as relações digitais entre as pessoas, o dia a dia de uma pessoa em mídias sociais ou no digital? Primeiramente, eu queria falar boa tarde a todos. Eu sou da Tutudo, eu já trabalhei desde o início dos jogos sociais, e uma visão é que é geral que as coisas estão indo para o meio virtual, não só assim, tem sociedades novas, amigos novos dos meios sociais, então assim, tudo está indo para lá. É a mesma coisa, antes no grupo as pessoas queriam ter roupa de marca, hoje ainda acontece isso, eles têm as roupas de marca, têm os itens da coleção, então isso foi levado para os jogos sociais hoje, e através dessas moedas virtuais, os bens virtuais. Então, eu vejo que isso está acontecendo pela evolução, né? Antes era tudo real, agora está indo tudo para o meio virtual, e a moeda também faz parte disso, assim como os bens também fazem parte do dia a dia das pessoas virtualmente. Então, essa visão que está acontecendo, e com isso surgindo novas oportunidades. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É interessante assim porque a moeda virtual existe há muito tempo, na realidade, né? A gente pode dizer que o PayPal é uma moeda virtual também, mas também é um banco, né? Existem jogos na internet brasileira e mundial que há anos vendem itens virtuais, né? Eu acho que assim isso começou muito assim intensamente com as redes sociais, de fato, Facebook, Orkut, entre outros, né? Então assim, como tem uma massa muito grande de gente usando, jogando principalmente, a gente usa mais esse conceito em social games atualmente. Então, isso se deu assim, começou a crescer exponencialmente. E aí surgiram uma série de empresas e serviços agregados em torno disso. No caso, venda por celular e afins, né? Então, assim, eu acho que a gente está meio que no começo disso tudo.
Boa tarde. Eu estou duplamente feliz, primeiro de estar aqui, segundo de estar junto com 2 clientes nossos, mas complementando isso que eles falaram, na verdade, assim, hoje as pessoas, no fundo, elas estão se relacionando com marcas como elas se relacionavam. A diferença é que antes eles só se relacionavam com marcas físicas. Hoje você se relaciona, o nome do jogo é uma marca, e você faz parte daquilo, o nome da empresa é uma marca, ela se torna referência, as pessoas fazem parte. E, às vezes, as pessoas têm algumas visões um pouco erradas sobre essa coisa do mas está monetizando o jogo, está gastando dinheiro no jogo, está estimulando, e é totalmente inverso, muito mais eles do que eu, mas assim, a gente tem acesso a algumas mensagens vindas dos usuários, que é uma coisa muito legal, o feedback que a gente recebe, por exemplo, das mulheres de mais de 40 anos, solteiras, que jogam, e como é que muitos jogos sociais estão complementando talvez um vácuo, uma solidão, às vezes, até que a pessoa tinha, e que o jogo está fazendo parte do dia a dia, já faz parte do dia dela, assim como acordar, ver os filhos, estudar, faz parte entrar no jogo, criar uma comunidade, ultrapassar uma fase de jogo. Então, realmente, está totalmente incorporado à pessoa, e aí, complementando com as diversas formas que você tem de pagamento hoje, se torna muito mais fácil e muito acessível para a pessoa, independente da classe social, do dinheiro que ela tem possibilidade de estar adquirindo de alguma forma isso. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que, de fato, os serviços, principalmente mais do que os jogos, a gente falando de jogo como um aspecto bastante restrito, né? Qualquer tipo de serviço que hoje é oferecido online, parecia há 10 anos atrás, parecia loucura você pagar por alguma coisa que seria prestada para você online, né? E hoje isso não é só uma realidade, isso é quase uma necessidade, né? Então, existe uma série de serviços hoje que são prestados para qualquer pessoa física ou jurídica ou, enfim, empresa, que são realizados online, enfim, que só tem sentido dentro do online. Agora, a ideia básica de uma moeda, né, virtual, essa ideia fracassou, né? Você vê, por exemplo, no caso do Second Life, né, que usava o Linden Dollar, né, eles criaram uma moeda. Isso é um fracasso. A ideia de moeda virtual como uma entidade, como o dólar isso não vai acontecer, porque o virtual não tem essa necessidade. Todas as moedas elas são possíveis de serem utilizadas sem uma terceira barreira, que é um câmbio, né, extra. Então, você não precisa mais desse câmbio de uma terceira entidade, onde você vai converter a tua moeda para aquela moeda, para depois poder fazer uso disso. Isso acaba se tornando uma barreira para o usuário, isso se torna uma coisa inconveniente. Hoje, a maioria dos usuários de videogames no Brasil estão sofrendo por causa desse tipo de coisa, porque, por questões de licenciamento e barreiras jurídicas econômicas, usuários de PlayStation, usuários de Wii, usuários de iPad, iPhone, etc., eles não podem comprar os jogos que eles gostariam de comprar legalmente, porque eles têm que passar por um problema, por uma barreira dessa, de ter que comprar uma entidade no meio do caminho, ou ter que pagar para alguém para interceder por eles no exterior para fazer uma determinada compra. Isso é uma barreira para o usuário, isso é um problema, né, para esse tipo de economia deslanchar, de fato, no Brasil. Mas você acha que essa barreira ela vai desmoronar e os métodos de pagamento virtual não seriam exatamente a forma de superar essa barreira? Ou você imagina que não, em breve essas barreiras vão acabar sumindo, as coisas vão se facilitar e você vai ter um ambiente um pouco mais solto, mais livre de transação? As barreiras, eu acho que as barreiras elas vão ser inventadas outras também, né? Quer dizer, essas barreiras elas existem porque existem uma série de interesses no meio do processo que às vezes a maioria de nós nem é familiarizado com isso. Quer dizer, a gente não faz nem ideia da inúmera quantidade de problemas que existem para uma entidade como uma Sony ou uma entidade como a Apple não poder vender determinado produto em um determinado país. A gente não sabe. Os jornalistas ficam se questionando o tempo inteiro por que a Apple não pode vender música no Brasil, o que está acontecendo, né? Há anos, né? Não faz sentido. Agora, independente da barreira existir ou não, vão haver as famosas gambiarras, vão haver os métodos alternativos. E os métodos alternativos ainda são, por piores que eles sejam, uma solução. A gente estava aqui na palestra, né, falando de questões jurídicas, ainda são uma alternativa dentro de uma faixa cinza de legalidade, porque a solução para esse problema é pirataria.
e a pirataria não é interessante para nenhum de fato, dos produtores, desenvolvedores e coisas do gênero. Então, ainda que se façam certas barreiras, criem certos empecilhos nesse processo, quando você tem um usuário que está realmente querendo comprar um determinado produto virtual, assim, assado, não interessa quais sejam as barreiras, você vai ter gente que vai encontrar uma manobra de fazer isso. Eu me lembro perfeitamente que, em 1982, eu tinha computador em casa. E, segundo a nossa lei, ter computador em casa, em 1982, no Brasil, era crime, né? Existia uma lei de informática que falava que você só poderia ter computador se fosse comprado no Brasil, e o Brasil não fabricava computador na época. Então, se você realmente quer ter um computador em 1982 na sua casa, você vai encontrar uma maneira de fazer isso. Agora, é interessante que tanto o Estado quanto todos os processos que estão envolvidos nesse caminho se começam a perceber que isso, essa coisa que está sendo discutida aqui, quer dizer, bens que são virtuais, é uma economia, é um processo interessante, vai acolher mão de obra altamente especializada, do qual o Brasil tem um grande potencial. Nós formamos essa mão de obra capacitada, bem capacitada, programadores, designers, todas as profissões que são envolvidas nesse processo. A mão de obra brasileira é excepcional, Então, enquanto o governo, o Estado, ou não, às vezes não é só o Estado, as próprias empresas, no geral, são multinacionais, não reconhecerem essa possibilidade aqui, vão se criar barreiras, e essas barreiras só vão atrapalhar o processo, que vai acontecer de um jeito ou de outro. Vou fazer um complemento. Na verdade, quando ele fala que é a questão de acesso das pessoas, acho que a gente tem que dividir 2 pontos. Quer dizer, o primeiro é a forma como a pessoa acessa. A gente entende que tem o jogo de console, e o jogo de console você necessita fisicamente ter o console, você tem que ter o poder para adquirir o console, assim como você tem que ter o poder aquisitivo para viajar, para comprar um carro, para fazer qualquer coisa. Existe o inibitório do seu bolso. E, no caso, a gente está falando, e particularmente nós três, a gente está falando de jogos online, em que a gente está falando de um acesso à internet, um jogo pelo celular, jogos grátis, que a gente está falando de um modelo chamado freemium, que é um modelo que a própria Apple Store, que sempre trabalhou muito no modelo de venda do download, ou seja, você não joga se você não comprar, hoje ela está migrando para isso, e com muito sucesso, que é o modelo em que você pode jogar de graça, e, a partir de um determinado momento do jogo, você vai pagar para continuar jogando, ter mais benefícios. E você pode optar por comprar, ou você pode optar por não comprar e continuar jogando. Isso não é um inibitório para a pessoa poder jogar. Então, a gente tem, por exemplo, todos nós temos casos, e, com certeza, nenhum de nós chega a 30% do número de usuários que pagam para jogar. 70%, 80% dos jogadores continuam jogando de graça. Aquele que quer um benefício melhor, assim como quem vai no estádio de futebol, pode pagar 10 para sentar longe, ou pode pagar 100 para sentar num lugar melhor. Então, assim, só para a gente dividir esse do console, eu concordo totalmente, mas a gente entender um pouco a visão do jogo, do jogo online, que é esse jogo que a gente está falando, se é casual game, se é social game, se é MMO, independe o formato do jogo, mas que ele tem um formato que ele permite, justamente também para não ter esse problema de você inibir a pessoa a poder estar consumindo. Você abrir o direito da pessoa jogar, e, a partir daí, ela escolhe o caminho que ela quer seguir dentro do jogo. Pegando o gancho dele também, então, assim, isso tudo realmente começou com as redes sociais, essa massificação dos social games e dos virtual goods. Mas a sua pergunta foi a facilidade de acesso à população, a poder comprar. Eu acho que, de uns anos para cá, a nova classe média brasileira, hoje, já tem em mãos cartão de crédito. Uma parcela ainda não tem cartão de crédito, nem tem conta em banco. A Maiara aqui depois pode nos ajudar com relação a isso. Uma outra parcela tem celular. Hoje, acho que quase todo mundo no Brasil... Como é que está o índice hoje? Hoje a gente tem 190 milhões de brasileiros, 215 milhões de celulares habilitados. Imaginando os 2 chips, 3 chips que a gente está falando alguma coisa na casa de 150, 160 milhões de diferentes usuários de telefonia celular. Então, pegando esse gancho, então é assim, hoje, um usuário que joga no Facebook, o Farmville da vida, ou um jogo online na web, num site brasileiro qualquer, ele consegue comprar um virtual good ou assinar um jogo pagando com cartão de crédito, um boleto bancário, pagando por celular, ou indo numa banca de jornal, ou numa padaria e comprando crédito através de um POS. Então, assim, hoje o acesso está praticamente 100% da população.
É isso mesmo. De acesso, a minha empresa ela veio com essa ideia justamente porque a gente viu que tinha essa necessidade. São mais de 55% da população que é desbancarizada aqui no Brasil. E já existe a venda de créditos para jogos e agora para outros produtos através das bancas de jornais, padarias. Então, assim, eles estão prontos. Assim, começou com Colheita Feliz, foi o big hit, né? Foi o grande hit que começou há 3 anos atrás. Então, agora ele já foi uma educação, né? A gente ainda está nesse processo, mas as pessoas já estão mais educadas para entender o que é a compra online, o que é a compra de bens virtuais. Alguns dias atrás, o Google lançou o Google Wallet, né, que foi um passo interessante, apesar de muitos analistas falarem que ele é um passo humilde, ou um passo pequeno, tímido demais, que o Google poderia ter ido um pouco além, mas de repente você centralizar os pagamentos via celular, usando já a estrutura de cartões que existe, mas centralizar tudo no aparelho. E talvez a maior inovação seja exatamente poder portar isso no aparelho. Inovação em partes, porque na Ásia é muito mais comum isso. Mas o quanto você acha que isso impacta esse mercado e se vai chegar uma hora que tudo vai ser mais ou menos a mesma coisa? Porque as redes sociais hoje já não estão só no computador, elas estão principalmente no smartphone que você usa. Os pagamentos já estão saindo de um cartão de plástico indo para o celular. Será que em algum momento vai estar tudo centralizado ali? Como é que vocês pensam em performar nesse cenário futuro? Eu acho que assim a gente já viu ter muita inovação, jornal, internet, e os dois continuaram. Acho que sempre tem espaço sempre para existir as duas coisas. Então, assim, igual o Facebook Credits, que estava utilizando só o Facebook, o Credits deles. Então, assim, eu acho que sempre tem espaço para mais inovações, para coisas diferentes, para o antigo se renovar também. Bom, eu acho assim, de novo, né? Está no começo disso tudo, porque assim como uma pessoa tem conta em 4, 5 bancos, hoje você pode ter crédito no Facebook, você pode ter crédito no PayPal, no PagSeguro, no Bradesco, no FarmVille, na televisão, no celular, whatever. Então, assim, a convergência realmente não dá para dizer, né? Acho que muito brainstorm, muita coisa vai vir por aí ainda, né? Na verdade, eu vejo que é muito mais a questão como você quer pagar. Porque como você vai comprar ou como você vai consumir, ela, no fundo, é internet. As pessoas fazem um pouco de divisão, é mobile ou é web? Eu falei, não, é internet. A diferença é a plataforma em que você acessa, mas ela é internet. Você compra pela internet. A diferença é que, por exemplo, especificamente a gente trabalha muito com mobile. A escolha do usuário vai falar, eu quero pagar no cartão de crédito, eu quero pagar no meu cartão na hora, eu quero pagar na minha conta do celular. Você escolhe como você vai pagar. Até para a gente atingir isso que o Felipe falou, você poder atingir uma classe social grande, que hoje você não tem alcance por cartão de crédito, então a pessoa quer jogar e não tem o cartão de crédito, algumas vezes o cartão de crédito internacional, você abre outras formas, da classe C está muito presente nisso, que a gente sabe que essa inclusão digital passa também por entretenimento. Mas no fundo, a pessoa escolheu, eu quero pagar lá. E ela vai jogar do mesmo jeito. Por exemplo, no Brasil, a última vez que eu vi um dado, 60% do acesso do Facebook era para o celular. Então, as pessoas acessam porque estão na fila, estão em algum lugar. Então, depende como ela acessa, e sim como ela quer pagar a conta. E também tem por onde vem o pagamento, né? Mais de 44% da população brasileira ainda recebe o salário em dinheiro. Então, assim, se você for pensar, pegar do dinheiro, vai no cartão de crédito, como que vai fazer as coisas. Então, acho que depende muito exatamente do que o Minsk estava falando, depende de como o usuário quer pagar mesmo. Acho que também, né, isso é coisa para o futuro, não é coisa para agora. Quer dizer, se a gente for pensar, a PayPal está no Brasil, entrou no Brasil há pouco tempo, quer dizer, sou usuário de PayPal há quase 10 anos, coisa do gênero. Mas no Brasil não tem, pensando na nossa realidade. É interessante que esses sistemas todos eles sejam integrados, né? Então é muito gratificante para uma pessoa que vai para o exterior e que consegue colocar um cartão brasileiro de um banco brasileiro numa máquina de ATM em qualquer lugar e sacar o dinheiro na moeda local sem ter que passar por uma série de problemas, enfim, consegue resolver a
a sua situação. É interessantíssimo, a pessoa fica gratificada de perceber que o sistema que ele tem na conta bancária dele está integrado numa rede global que ele possa resolver. Então, quando você tem dinheiro no PayPal, dinheiro não sei aonde, dinheiro em crédito, em forma de crédito, que ele possa fazer uso disso em várias maneiras, que ele possa converter o crédito dele em Facebook para usar em outra coisa, que ele possa pegar o dinheiro que está no PayPal e transformar isso em outras coisas. Essa integração, ela é, para quem é usuário, para quem faz uso, muito interessante, é muito bem-vinda. Ainda tem que haver um cuidado com isso, porque, como diz o Paul Virilio, que é um crítico severo dessas coisas, ele fala, isso é muito risco colocado no mesmo lugar, porque no momento que eu tenho toda essa integração, basta uma delas cair, que leva todo mundo junto. Quer dizer, um hacker que entra numa conta de PayPal, que está tudo integrado, ele vai conseguir fazer um belo de um estrago numa conta de uma pessoa. Então, tudo isso, ao mesmo tempo que é muito é uma vontade que a gente tem que isso aconteça, ainda há uma série de precauções que precisam ser tomadas, porque a coisa também não é tão simples assim, né? Não basta o que a gente deseja. Tem uma série de problemas nesse meio que tem que ser, né, lidados com eles. E não é fácil, né? Vocês sabem melhor do que eu que não é fácil. Né? Como é que vocês veem essa relação com o Brasil, com o cenário brasileiro nesses dois âmbitos? O âmbito de regulamentação, de você, às vezes, querer processos, sistemas que se integrem melhor e não é possível, porque o Brasil tem uma carga burocrática forte, e, ao mesmo tempo, o lado brasileiro da população que está chegando agora e que ganha em dinheiro boa parte, ou não ganha em dinheiro, mas boa parte do dinheiro vai para a sobrevivência. Como é que vocês veem até um pouco da parte de educação do povo na parte digital, para conseguir disseminar isso um pouco mais, espalhar isso um pouco mais? Entrando nessa parte um pouco da taxa, isso eu acho que é uma grande barreira também, quer dizer, a gente fazer, o governo também entender isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Qualquer SMS que você mande, você paga os chamados serviços de telecomunicações, que gira na casa de 28% a 32%. Ou seja, aquele SMS que você paga para a operadora 31, custa 44 para você, usuário final, porque 13 é taxa. Dependendo do serviço, por exemplo, no caso específico de mobile payment que a gente está falando, ele não faz sentido, porque a diferença é se eu vou pagar pelo celular ou se eu vou pagar pelo cartão de crédito. Ambas são formas de pagamento. Só que se ele vai pagar pelo celular, ele paga o serviço de telecomunicações. Se ele paga no cartão, ele não paga. Então, assim, isso é uma barreira que a gente sabe, até porque quando a gente negocia com clientes, a primeira coisa é, mas a rentabilidade do cartão é muito maior, e aí a gente tem que ficar lá 40 minutos explicando uma tabela para eles, tudo como funciona. Então, assim, coisas como essa, mais do que tornar mais difícil o caminho, jogos, você ainda tem um perfil e um número de donos de jogos muito grande que são de outros países. Eu diria que é a grande maioria. O Luiz é um dos bravos guerreiros brasileiros. Mas a gente tem gente muito forte da China, da Europa, dos Estados Unidos, e que a cadeia é completamente diferente, passar por revenue share de operadora, passar por serviços de telecomunicações. Então, quando você vai explicar como funciona aqui em relação à diferença do país dele, mesmo o revenue share, vou dar um exemplo, tem países da Europa que elas cobram pela transação no celular o mesmo que pela transação no cartão. Então, é competitivo, e no Brasil não. Então, acho que a gente ainda tem que evoluir muito nessa parte, principalmente, assim, está se trabalhando o tempo todo para melhorar isso. Acho que a gente teve avanços bastante grandes e acredito que a gente vai continuar tendo, mas, principalmente, preparar todo o ambiente de negócios do Brasil para receber algo, que nem ele falou, do tamanho do potencial e passando a tranquilidade para todo mundo. É desestimulante no Brasil, realmente, o mercado brasileiro, não vou dizer assim, é claro que se eu estiver falando de outras coisas, pode ser que não, mas quando você está falando de jogos, especialmente desse campo, o cenário brasileiro é desestimulante, porque não há mecanismos que criem esse ambiente onde aquele que vai fazer o desenvolvimento disso tem certeza que cada centavo que ele está investindo nesse processo vai retornar de alguma maneira para ele. Quer dizer, hoje não é nem um mercado de risco, é uma certeza de falência, né, que a gente tem para todas as empresas, os empreendedores que resolvem se aventurar nesse campo, né. Então, acaba sendo uma área onde
quem consegue investir? Ou é uma pessoa que está fazendo uso de recursos de outros lugares para poder criar um braço de uma empresa que faz uma atividade como essa, ou é uma pessoa que está no risco de dar certo. Quer dizer, existe uma pequena margem de chance da coisa dar certo. As margens são muito maiores de dar errado. Quer dizer, é um aventureiro, é uma pessoa que não... temos empresas que estão conseguindo, graças a Deus, mas que é uma área que desestimula. Quer dizer, por que eu, como empreendedor, como empresa, vou me meter num mercado onde as chances da coisa dar errada é muito maior do que a chance da coisa dar certa? O mercado ele só vai se desenvolver quando houver mecanismos e houver um ambiente onde o sujeito se sinta seguro para entrar nesse mercado, sabendo que tudo aquilo que ele vai colocar ali vai voltar para ele de alguma maneira, né? Então, isso é necessário. Isso é o estímulo econômico que precisa haver para que qualquer área se desenvolva, né? E essa área, não sei se é um descaso, eu não sei se é uma falta de conhecimento, enfim, mas essa área inteira de jogos, e é uma área com um potencial brutal, é uma área que está sendo deixada meio que de lado, né? Talvez não seja prioridade de um governo, de um Estado, mas pelo menos, vamos falar em termos de sul e sudeste, é um campo, né, que é frutífero, né? Quer dizer, se houvesse esse ambiente, isso no Brasil daria certo e a gente seria capaz de competir de igual para igual para os grandes publishers internacionais. Isso não tem a menor dúvida. Mas, por um lado, eu também vejo os usuários mais dispostos a investir nisso, a gastar. Eles estão curiosos, eles estão querendo e a gente... Estão querendo, exatamente. Exatamente. Há potencial, há um mercado potencial. Tem gente querendo, disposta a gastar. Inclusive, as pessoas estão dispostas a gastar muito mais do que precisaria, né? Quer dizer, a situação é essa. Se a gente pega, por exemplo, no caso dos consoles, que é muito claro, quer dizer, você hoje compra um jogo de PlayStation, aqui no Brasil, legalmente, por R$250. Um jogo que custa $30. Eu não estou nem falando de imposto, nem nada. Quer dizer, não é nem margem de lucro. Se você perguntar para quem está trazendo isso, vai ver a margem de lucro não é grande, é pequena. É uma questão de que há toda uma condição que fica... E o cara está comprando o jogo nesse valor. Quer dizer, salário mínimo está R$580, tem gente gastando metade do salário mínimo em um jogo. Tem gente disposta a isso, tem gente disposta a comprar, mesmo nessas condições. Então, você imagina como seria se um jogo, né, custasse R$30, se um jogo de celular custasse centavos. Como que seria? Seria outro, seria muito maior, seria muito mais forte, seria... Enfim. O operador avisa a Cielo, a Redcar, o banco vai te repassar o dinheiro 30 dias para frente, né? Se o empresário precisar do dinheiro antes, precisa pagar uma taxa para o banco de 1%, para antecipar aquele dinheiro que é seu, que é líquido e certo, que é seu. 1% ao mês, que dá 12% ao ano. Assim, ou seja, você não está pedindo empréstimo. Assim, só para concluir, né? Realmente é difícil no Brasil você, às vezes, operar no Brasil mobile, né? Mobile realmente é também uma parte. Eu posso falar porque eu não faço parte da cadeia, sou o cliente final, né? Ou do meio do campo. No Brasil, a venda de itens virtuais por celular é um desafio assim, muito grande também para a empresa, para o empresário, né? Hoje você vende por celular R$10, aliás, R$5, você recebe 10% disso ou 20% disso. A operadora fica com uma parte, o governo com a outra. Então, é um mercado difícil. Agora, o que ele falou também é interessante, as empresas americanas, europeias, as asiáticas, elas aqui hoje realmente estão ganhando dinheiro com o público brasileiro de games. Os jogos todos que existem no Facebook, no Orkut e assim por diante, são de empresas estrangeiras, ou seja, o brasileiro compra os virtual goods, jogando em casa aqui no Facebook, e o dinheiro vai diretamente para lá. Não passa em nenhuma empresa do Brasil. Então, essa já é uma questão de regulamentação, porque a empresa não tem, às vezes, uma operação no Brasil, não tem um escritório no Brasil, não tem conta bancária no Brasil, mas consegue vender para brasileiros. E uma coisa que ele falou, desculpa, eu esqueci seu nome, Guilherme falou, que eu acho que é importante, quer dizer, mesmo com esses desafios, eu acabei de voltar de uma viagem para fora e tive contato com todos esses caras, e realmente, assim, o interesse deles em Brasil e América Latina é gigantesco.
Porque, assim, obviamente, a estrutura de uma empresa grande, se ela é da Ásia, ela, obviamente, vai operar na Ásia primeiro, depois ela vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, e depois a bola da vez para ela é a América Latina. E, como a Mayra falou, o pessoal comentou, quer dizer, a questão de crise, de uma série de coisas, chega uma hora que a América Latina, eles olham para cá e eles falam, poxa, só de celular tem 600 milhões de usuários, então eu tenho meia China para explorar. Porque na China você tem tem 800, 900 milhões de usuários de telefone celular, aqui você tem 600 na América Latina. Então, falou, eu vou explorar meia China. E aí eles começam a vir. Então, assim, o interesse deles é muito grande, e algumas vezes, com certeza, o que assusta é essa taxa. Mais do que o valor da taxa, é você conseguir explicar para o cara como é que funciona efetivamente. Ah, mas o que é esse? Mas o que é esse? Mas esse valor aqui não é esse? Não, mas por que é esse valor? Para onde foi parar esse valor? Então, a hora que o cara consegue entender, aí ele fala, essa é a lógica. E aí, assim, você negocia aqui, está caro, está barato, quer, não quer. Elas acabam entrando aqui também bastante forte, porque querem explorar isso, mas elas, na própria previsão de receita delas, elas já fazem um planejamento sabendo quando vai voltar o investimento dela, de acordo com a receita líquida que ela vai estar recebendo do produto. Ela sabe quanto eu recebo na Europa pela mesma venda, quanto eu recebo na Ásia, quanto eu recebo na América Latina. Então, ela já faz aquela previsão, por isso até que tem que ter um caixa grande, falar, eu sei que eu vou ter um break-even no Brasil daqui a 2 anos, porque vai demorar para receber. Mas, assim, é muito importante isso, acho que serviria mais do que nunca com um alento para toda a cadeia. Na verdade, o interesse que todas as empresas desse segmento de entretenimento, de games do mundo, abrem o olho sobre a América Latina e principalmente sobre o Brasil. Como realmente a gente é a bola da vez nesse segmento também. E para a gente não perder essa oportunidade. Vocês três, principalmente, são empresas de meio de campo, posso dizer. Vocês acabam tendo, lógico, um contato com o consumidor final, mas ele é um contato um pouco mais final. Como é que vocês fazem para tentar entender e absorver um pouco do comportamento do consumidor, do usuário, em cada um dos processos que vocês administram, e passar isso para dentro da empresa, não sendo uma empresa que está com a marca estampada exatamente no produto que o consumidor está consumindo? Como é que vocês fazem para absorver isso e retornar isso para o consumidor ou para o cliente em algum benefício, algum retorno positivo para ele? É uma coisa que eu estou ouvindo muito aqui no Social Media Week, é realmente planejamento. Então, assim, você tem que ter um bom planejamento e comunicação, mesmo não sendo só seu usuário, mas a comunicação clara com o usuário do que é, qual é o benefício, o que não é, e métricas. Então, assim, tudo passa pelo filtro de métricas e você analisa o comportamento do usuário mesmo, aonde ele está gastando. Por que ele está fazendo isso, você começa a realmente entrar no mundo deles pelas mídias sociais mesmo e entender esse consumismo deles, que é muito grande em jogos, assim, até porque, por isso que a gente vê de celular, é muito, muito grande. Eles estão lá, quero comprar isso agora, comprei, ou vou lá, estou passando aqui, vou comprar, vou levar. Então, assim, é muito claro isso. E acompanhamento mesmo deles pelas mídias sociais é bem importante. Realmente o que ela falou, métricas. Hoje já é público, a Zynga, o grande segredo da Zynga são as métricas. Eles são uma empresa de métricas, na realidade, né? Não é uma empresa de jogos. Assim como o PayPal é uma empresa de risco. Gerenciamento de risco é uma empresa de meio de pagamento, né? Então, tem empresas que elas não são o que elas são, na realidade, são outra coisa. E, no caso de jogos na web, web games ou social games, enfim, os segredos são métricas, né? Ou seja, você entender por que o usuário acabou caindo no seu site, foi sem querer, foi por uma indicação de um colega, o que ele quis, ele procurou por aquilo, por que ele criou um cadastro, por que ele quase comprou, por que ele não comprou, ou seja, ele passou o mouse perto do botão comprar, mas desistiu. O botão é laranja, ele não clicou. Se fosse verde, ele teria clicado, porque o outro clicou. E aí, por que ele não renovou uma assinatura? Enfim, é puramente dados para você avaliar e analisar, né? E aí cabe aí uma área na empresa distinta só para cuidar disso, que esse é o core, na verdade, das empresas, né?
Não, a gente, na verdade, apesar da gente não estar em contato direto com o usuário final, mas assim a gente tem muita relacionamento com os clientes para saber justamente qual que é o comportamento de compra. Um mercado que a gente vê, uma ação que a gente vê que funciona muito bem são o mercado de promoções. Quer dizer, quando você cria uma promoção, porque na verdade, por exemplo, lá dentro, além de pessoas que trabalham com isso, são usuários de jogos. Todos nós lá dentro jogamos. Então, às vezes, você sai para almoçar, você não sabe se a gente está falando da vida real ou da vida virtual, porque o cara da casa, da festa, eu não fui convidado, não, a festa era no Sims, tal, então a gente fica assim. Mas, assim, todos são usuários de jogos, então a gente sabe o comportamento, como é que é. Então, você faz a promoção e você sabe, por exemplo, essa promoção atingiu aquele grau de benefício, o custo-benefício que o usuário identificou, que é interessante para ele. 10 não vale, mas por 5 vale. Então, você trabalhar esse tempo todo para estar estimulando isso e saber qual o comportamento do usuário. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, de mobile, você tem uma preocupação grande, principalmente em pensar ações para a cadeia inteira, porque a gente está falando de 82% de usuários pré-pago. Então, o pós-pago você joga para a conta, ele vai pagar ou não, enfim, você não sabe o comportamento, mas você parte do pressuposto que a pessoa vai pagar. E no pré-pago você não tem como saber antes se a pessoa tem crédito ou não. Então, assim, você tem que se preocupar, desde a promoção que você vai entregar, até o valor em que você vai cobrar, que tem que ser acessível para parte da população, e já pensar em soluções alternativas, caso aquele valor, aquele valor eu peguei 30%, mas 50% não tem aquele valor de crédito. Então, eu tenho que ter uma solução para não perder, porque, no fundo, quando a pessoa entra, e a gente vê o número de casos de pessoas que clicam, querem comprar e não tem crédito, ele queria comprar. Ninguém sabe que não tem crédito e compra, vai que dá. Ele sabe se ele tem crédito ou não. Então, o que acontece? Você tem que ter uma oferta para... Não é só a questão de monetizar, mas assim, você não reprimir uma demanda dessa pessoa, porque o jogo é diferente. Por exemplo, a gente trabalha lá dentro da empresa com venda de conteúdo, de ringtone, de wallpaper. O desejo é completamente diferente. O cara do ringtone, se você falar para ele que o ringtone vai ser entregue amanhã, tudo bem. O cara do jogo, ele está dentro do jogo no mobile. Então, ele precisa mais do que ele te ligar xingando qualquer coisa, a gente vê mensagens do tipo, por favor, pelo amor de Deus, me ajudem, eu estou precisando dos créditos agora, porque a minha fase, e ele descreve para você a fase que ele está do jogo e por que ele está precisando do crédito. Então, assim, você vê que realmente é um envolvimento grande. Por isso que assim, é muito importante você pensar esse comportamento do usuário e tentar entregar alguma coisa que você vê que vai agregar alguma coisa para ele. Porque no jogo eu percebi uma coisa, por mais que seja impulso também, dentro da necessidade de jogo, é uma coisa que realmente ele precisa. O cara não compra por comprar. Ele compra porque dentro da fase do jogo que ele está, ele sentiu uma necessidade, que é um pouco diferente daquele impulso, tá barato, eu vou comprar. No jogo ele pensa um pouco e fala assim, vai servir, vai ter uma utilidade para mim. E, Guilherme, você que está numa pegada um pouco mais na parte acadêmica e que recebe, provavelmente, em vários semestres, novos jovens entrando nessa área, como é que você transmite essa seriedade para eles, de enxergar que não é só a brincadeira de ir lá e desenhar um jogo, ou de pensar no digital como uma coisa divertida, mas é um business, é uma máquina que está girando e que precisa de muitos esforços, muitos braços. Como é que você enxerga essa preparação do jovem que está chegando na faculdade agora? Pois é, isso é um problema, é um aspecto super sério. Assim, a primeira ideia do jovem, quando, por exemplo, a gente vai dar aula de desenvolvimento de jogos, vai projeto de jogo, que os bons jogadores sabem como montar um jogo. Não é bem assim, né? Quer dizer, não é essa a ideia. Existe todo um processo na arquitetura, no processo. Agora, há um lado também que eu acho super importante de ser ressaltado, que vai contra todo esse processo. Quer dizer, a gente está aqui falando de como vender e como viabilizar e etc. Mas tem um lado crítico que a gente tem que ter em relação a um pouco isso. Quer dizer, há uma cultura hedonista aqui, há uma cultura de consumo imediato, de resolver a minha pulsão, de resolver essa minha necessidade de aqui agora, ter um prazer imediato de jogar um jogo, etc. Que isso é muito complicado numa sociedade. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma quantidade muito grande de pessoas que compram um celular, um aparelho celular, por exemplo. Na maioria dos casos, a gente chama de celular pai de santo, né?
A gente fala que quase 60% dos celulares no Brasil são celulares pais de santo, quer dizer, é um celular que não tem crédito, é um celular que só serve para receber, porque a pessoa tem o dinheiro para comprar o celular, mas não tem o dinheiro para sustentar a conta do celular, né? E a pessoa gasta o pouco que ela tem para comprar um jogo, ou para comprar uma fazendinha, ou para comprar um chapeuzinho, ou para comprar alguma coisa, que vai resolver uma pulsão, um impulso imediato, mas que a longo prazo não tem uma significação real para a vida da pessoa. Tá importante agora, olha, eu preciso dessa peça, porque sem essa peça eu não passo de fase, etc. Mas se você for ver, aquilo é uma situação muito momentânea. Eu lembro muito bem que saiu uma reportagem enorme na revista Veja sobre o Second Life, e falando casos de pessoas em que o Second Life fazia todo o sentido da vida, quer dizer, a minha vida é isso daqui, eu trabalho como lixeiro, eu ganho o salário mínimo, eu me esforço para gastar tudo que eu tenho no Second Life, porque o Second Life é a minha vida, é onde eu posso ser o que eu sou. E se você for perguntar para essa pessoa hoje, passados alguns anos, se aquilo realmente foi importante, a visão que ela vai ter é muito diferente daquilo. Pode até ter gente que hoje ainda acha que aquilo é importante. Pode ter gente que acha que até historicamente aquilo foi parte da vida dele, faz sentido. Mas é muito importante, no aspecto crítico de quando a gente está dentro da academia, de olhar para esse hedonismo todo e falar assim, alguém tem que segurar isso aí. Assim, é um trabalho ético de você segurar um pouco esse consumo e falar, não, vamos parar de fazer fazendinha, vamos parar de criar esse tipo de jogo, vamos criar experiências. É claro que a gente quer que esse mercado se desenvolva, mas que sejam substanciais e não coisas que sejam passageiras e efêmeras do jeito que essas coisas são, porque isso é praticamente uma exploração de uma massa de pessoas que, por talvez não ter acesso a coisas melhores, aparelhos melhores, condições melhores, não vão se satisfazer e vão ter compras impulsivas sistemáticas para tentar realizar uma pulsão que ela nunca vai ser realizada. Isso é grave. Isso é grave. É claro que eu também trabalho com desenvolvimento de jogo, é claro que eu também quero que os jogos sejam vendidos, é claro que eu também quero isso. Mas eu não posso simplesmente agir. Você está falando que a Zynga é uma empresa de métricas, né? A gente sempre teve a impressão que a Zynga era uma empresa de spam, né? Porque o que a Zynga faz é spam, né? Praticamente spam. Tem muita gente que adora os jogos, concordo. Mas esses jogos, da mesma maneira que eles agradam muitas pessoas, eles irritam profundamente uma massa de pessoas que não se interessa por esses jogos, que são sistematicamente bombardeados com esses spams e por aí vai. Né? Então, tem todo um aspecto do lado acadêmico de olhar isso com um olhar um pouco mais crítico, né? Do que nós realmente estamos fazendo aqui. Né? Criar um jogo onde você vai criar um sistema de compra impulsivo e sistemático, quase viciante, é muito fácil. Né? Criar um jogo onde você vai realmente entregar uma experiência que satisfaça, e se você vai satisfazer alguém, você já tem que entender que a impulsão de compra ela vai terminar, ela não vai ser sustentada, isso já é um pouco mais complicado e já cai em critérios. E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? Eu preciso ganhar dinheiro em cima disso. Né? Vou fazer um ganchinho aí. Então, é interessante, né? Porque assim, existem várias categorias de games. Os principais, hoje, na realidade, são os jogos, os social games, que são o que ele falou, os jogos ultra, hiper, mega blaster viciantes, e os casual games, que são aqueles games que você joga ali 5 minutinhos. Angry Birds, por exemplo. Né? Isso, jogos casuais. Jogos casuais, geralmente você compra o joguinho lá, ou compra lá, até um Virtual Good, mas são jogos assim que você passa ali 15 minutinhos no aeroporto, em casa lá e tal. Agora, tem jogos que realmente que são hoje os que estão no pico da internet mundial, eles são feitos para viciar. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas sempre lembrando que eles são de graça, né? Os sociais são de graça. Então, para o traficante de droga, a primeira entrega é de graça também, né? Então isso não pode ser usado como desculpa, né? Quer dizer, você criar um mecanismo de vício, e eu falo isso como projetista de jogos, você criar um mecanismo de vício sabendo o que você está fazendo, né? Não é porque você fez sem querer, você sabia que você está fazendo isso. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Não que não vai ser feito, é aquela história. Uma empresa precisa sustentar, precisa se pagar, tem contas para pagar, né? Tem muito imposto para pagar. É muito complicado. Já entra num ponto de filosofia, né? Realmente. Eu trabalho com games, né? Trabalho numa empresa que produz games.
A gente tem uma pegada um pouco social lá, de fato. A gente se preocupa muito com o usuário. Eu, como dono da empresa, eu procuro levar entretenimento, procuro o aspecto financeiro, precisa pagar as contas, mas não é qualquer custo, não. É um equilíbrio difícil, né? É um equilíbrio super difícil. É delicado. É delicado, é delicado. E, no final das contas, para quem atua nessa área, toda essa polêmica em volta, acho que foi citado umas 2 ou 3 vezes o Second Life, que é o exemplo clássico de algo que todo mundo achava maravilhoso por 2 semanas, e, de repente, ninguém mais lembra, talvez alguns aqui nem chegaram a ouvir falar, porque realmente já faz algum tempo, e foi super efêmero, de repente sumiu. Você tem um caso de... Ao mesmo tempo, a questão do vício dos jogos, mas você tem essa coisa do jogo ser irritante. Eu mesmo sei que eu bloqueio alguns, porque eu não quero, porque não é meu interesse. Eu gosto dos jogos no meu iPhone, eu não quero jogar no Facebook. Como é que vocês que estão na área empresarial mais diretamente, como é que vocês trabalham numa área tão polêmica, no mercado tão polêmico, em que você tem que explicar o que você faz no detalhe, tem que, às vezes, para alguém que não entende tão bem o que está acontecendo, e lidar com todos esses pontos críticos? Pergunta difícil, né? Eu, basicamente, assim, a gente é uma empresa de entretenimento. Então, assim, a gente não vai tão longe, até porque eu acho que o direito da pessoa jogar ou não, a gente vive numa democracia. Então, assim, do jeito que você tem o direito de jogar ou não, você tem o direito de comprar uma arma ou não, você tem o direito de comprar drogas ou não, vai da sua cabeça. Então, acho que a gente parte do livre-arbítrio e da liberdade de expressão. Você responde pelos atos que você fizer. Se você acha que você tem que gastar todo o seu dinheiro no jogo, é uma decisão, e eu acho que ninguém tem o direito de falar para você o contrário. Acho que a gente vai começar a entrar num campo perigoso, que, por exemplo, para minha surpresa, eu fui na China e eu não consigo acessar o Facebook e o Orkut de lá. Tem gente que defende, eu sou totalmente contrário. Acho que você tem o direito todo. É o que você fala. Você pode falar, a advogada falou aqui, você pode falar o que você quiser. Se ele não agradar a outra parte, você vai ser processado. Mas você tem o direito de fazer isso. Então, acho que assim, todo mundo tem o direito, desde que seja alguma coisa legal, todo mundo tem o livre-arbítrio de decidir. A gente encara isso como entretenimento. E assim, a gente vê muito que na classe C, a classe C ela é uma pessoa, não generalizando, até porque a classe C subiu muito, mas uma boa parte da classe C não tem banda larga porque é caro. Não tem TV a cabo, porque é caro. O computador de casa é dividido por 10 pessoas, às vezes com acesso discado. Então, por que essas pessoas compram tanto smartphone? O smartphone, além de ser um pouco do status da pessoa, é a inclusão digital da pessoa. É através do smartphone, pagando 33 centavos por dia na Vivo, ou 50 centavos por dia na TIM, que ela vai ter acesso ao cinema, às notícias dela, o que ela vai fazer, se vai chover amanhã, vou jogar um jogo, vou mandar SMS, vou até usar meu smartphone para falar também. Eu falei que, no futuro, os smartphones são tão avaliados que os nossos filhos, quando tiverem maiores, vão olhar para o smartphone e vão falar, olha, ele ainda faz ligação, olha que coisa legal. Então, assim, ele é uma evolução muito grande. Então, assim, o smartphone, especificamente, ele é uma ferramenta muito grande. Óbvio que a gente está falando de jogos sociais, quer dizer, quando você vai jogar um jogo social, principalmente num celular muito simples, você não tem resolução e realmente é difícil a pessoa jogar. Você requer um aparelho melhor para a pessoa. Tal. Então, o smartphone, especificamente, ele é uma inclusão digital muito grande. A gente aposta nisso bastante, a gente sempre sabe que a Tutudo também tem um lado muito grande nisso, de inclusão digital, e a gente no mobile, e eles também com a gente, e também em outras formas, onde a classe C está muito presente, em lan houses. Você trazer a possibilidade para pessoas, e eu, particularmente, independente do lado empresarial, mas eu me sinto bem quando eu sei que eu posso estar respeitando todas as regras que eu concordo que tem que ter, e assim a gente sabe que existem muitas empresas, graças a Deus, muitas dos que a gente trabalha têm um respeito muito grande, não são só empresas desenvolvedoras de jogos viciantes, mas tem um lado social, é essa coisa de você saber que você está podendo levar entretenimento também para uma população que até então não tinha entretenimento. Porque você falar para o cara da classe A, tem um joguinho no celular, tanto faz, esse cara tem o iPhone, esse cara tem o iPad, se não tiver, ele manda alguém trazer. Se não for no celular, não for um joguinho social, vai ser no MMO, se não for no MMO, vai ser no console. Mas você saber que você está podendo trazer um pouco de entretenimento para a classe C, para mim, aí pessoalmente, é uma coisa que me deixa bastante feliz de estar nisso, de poder cada vez mais estimular com que as pessoas tenham acesso a coisas legais.
E isso é o Lembrando nosso papel. que os jogos também não se sustentam só pela venda de bens virtuais, também tem campanhas com outras empresas e divulgações. E voltando no Second Life, é mais ou menos um The Sims, né, que agora voltou com febre no Facebook. Os jogos sociais eles têm um prazo de vida bem pequeno, consideravelmente, assim, de 6 a 9 meses um jogo. Então, assim, é como se fosse uma novela, um seriado de curto prazo, é um entretenimento de curto prazo, coisa para você ir lá jogar, e daqui a um tempo a gente sabe que vai cansar, vai para outro jogo. Então, assim, é sempre inovações, jogos diferentes, é mais como entretenimento mesmo. Pessoal, dúvidas? A gente está com um super tempo apertado. Se alguém, se eu não consigo chegar muito bem. Se a galera está meio tímida hoje, eu queria agradecer muito a vocês. A gente está com o tempo super apertado. Foi um ótimo debate. Palmas, por favor. Mayara, Felipe, José, Guilherme, foi super legal. Acho que foi super engrandecedor tudo que vocês trouxeram para a gente. Obrigado.